fé. Quero falar sobre um assunto que tem realmente surgido continuamente, e é um tema que eu tenho ouvido, é algo que eu tenho escutado. Provavelmente ainda mais nos últimos anos. Quero dizer, isso tem estado em destaque, é a questão do avivamento. Vou falar com vocês sobre isso de uma perspectiva bíblica. Isso até surgiu ontem. Achei interessante como isso surgiu ontem. Deixe-me dizer que eu realmente honro vocês, evangelistas, por estarem comigo em Saint John. Sabe, me disseram que estava rolando um boato por aqui de que estávamos de férias, e eu tentei explicar que não estávamos de férias. Vocês viram fotos da beleza e da glória das ilhas, mas acreditem, nós não estávamos de férias. Entendam direito. Não estávamos de férias, não é mesmo, evangelistas? Na verdade, estávamos mesmo no campo de batalha do ministério. E ouvindo o coração de Deus sobre uma nação inteira, uma ilha, e realmente querendo saber o que Deus tinha a dizer. Estamos animados pelo que Deus manifestar lá. Amém. É isso aí. Eles precisam do reino em Saint John, não precisam? É isso aí. Então, hoje, vamos direto ao assunto. Pode ser, vocês querem ir direto ao ponto? Beleza. Quantos de vocês já ouviram que precisamos de avivamento? Nós oramos por avivamento. E eu quero dizer que aquilo pelo que oramos tem significado. Vou te dizer por quê. O que pedimos a Deus? Quero que todo mundo se lembre disso, e você talvez deveria anotar o que pedimos a Deus. Há uma certa suposição de que é da vontade dele nos dar isso. Não perguntamos a Deus o que ele pensa sobre algo. Estamos pedindo a Deus que nos dê aquilo que achamos que ele quer nos dar. Talvez a gente precise reformar nossa vida de oração depois de hoje, porque às vezes o que acontece é que vamos até Deus e não estou dizendo que não devemos apresentar nossos desejos a Deus. Quando pedimos a Deus intervir na crise humana do pecado e tudo o que isso envolve, talvez devêssemos perguntar a ele qual é o plano dele já determinado, qual é a perspectiva dele antes de começarmos a fazer pedidos. Por algo que nós mesmos embalamos, formulamos e-mail que criamos em nosso pensamento. E não é pelo fato de que Deus realmente não nos daria um avivamento. É que nós determinamos que essa é a única resposta que trará ao mundo aquilo que queremos ver o mundo receber, que é algum tipo de repente, algum tipo de encontro, alguma experiência que acontece com as pessoas. Que são pessoas duras, incrédulas, mortas, presas aos seus próprios caminhos, resistentes às coisas de Deus. Acreditamos que só uma experiência soberana pode fazer isso. Mas eu quero propor a você que nós fizemos foi, na verdade, criar um substituto. Porque a razão pela qual o mundo existe e a condição em que ele se encontra não é porque Deus deixou de derramar o seu Espírito. Ele fez isso no dia de Pentecostes e fez para todos. O problema do mundo é que a igreja não representou o coração de Deus de uma forma que influenciasse a maneira como eles pensam. Nós falhamos e por isso pedimos a Deus que envie um mover soberano. A igreja deveria se levantar com representação maior de caráter. Nós não teríamos as coisas que temos no mundo hoje se alguém realmente tivesse sido um pouco mais parecido com Jesus. Nós, como eclésia,
Devemos entender que existe um componente governamental em sermos igreja. Não é uma questão religiosa. É algo que deveria influenciar a cultura. E eu já disse muitas vezes que a responsabilidade da igreja não é servir a sua comunidade, é servir a Deus em sua comunidade. Nossa responsabilidade é influenciar a comunidade com o reino de Deus. Mas quando começamos a nos acomodar às coisas que eles exigem, deixamos de ser o padrão. Eles se tornam o padrão, e a igreja passa a ser a entidade que se conforma e faz o que a comunidade quer só para se dar bem. Mas Deus nunca nos chamou para manter a paz, mas para fazer a paz. E às vezes, fazer a paz traz consigo a calamidade e o caos do confronto. Essa pregação está ficando boa e eu estou começando. Alguém disse, não sei se quero que ele volte ou se devesse ter ficado longe mais uma semana. Quanto tempo fico longe? Qual o propósito da eclésia, da igreja? Destituir sistemas religiosos e estabelecer um governo do reino na terra através da pregação de princípios e da revelação de autoridade, estruturas, graça, dons e o governo soberano de Cristo, o Rei. Quando falo em estruturas de autoridade, o que quer dizer autoridade na fé? Vamos ao centurião, que entendeu que estar debaixo de autoridade e ter autoridade, ambos revelaram para ele como a fé funciona. Eu não preciso que você venha à minha casa. Veja, eu acredito que quando realmente conhecemos a soberania do Rei, podemos mudar nossas expectativas e as coisas se manifestam, porque não precisamos que ele venha em avivamento. Precisamos saber o que a palavra dele disse. Vamos, alguém. Saiba que a palavra dele tem poder. Ele disse, não preciso que venha, só diga a palavra. Queremos Deus, mas ele já veio. Eu não posso vir mais do que já vim. Vim tanto que fiz morada em você. Por que me pede para mover? De onde quer que eu mova? Quer que desocupe? Você quer que me mude? Porque já me mudei dentro. Só posso me mover para fora. No dia de Pentecostes, ele derramou do seu espírito. O último avivamento que Deus já teve desejo de trazer foi aquele de Atos 2. Ele fez morada em mim. Pai, preciso do Senhor se mover. Ele pensa, se eu me mover, não estarei. É ridículo se ele se movesse. De onde sairia e para onde iria? Deus se mover de um lugar significa que ele está ausente de outro. Isso é outro assunto. Hoje quero comparar a diferença entre avivamento e reforma. O que realmente precisamos? Avivamento é uma visitação. Reforma é uma transformação. Deus não está visitando. Ele está construindo. Pedimos que o reino venha. Não estamos pedindo para o reino dele vir e passar férias na terra. Venha passar uns meses com o pai dele. Verdade, se quisermos ser escatológicos. O livro do Apocalipse diz isso. Eu olhei e vi nova cidade que descia do céu. E ouvi a voz que dizia, moro com os homens. Farei minha morada com os homens. Essa é a intenção de Deus. Ele quer. Veja, esse é o significado do homem, da mulher sunamita que foi até o marido e disse, vamos construir uma casa, vamos construir um quarto para o profeta. Queremos fazer um lugar para ele morar. Quero que ele. Agora vou explicar as definições. Não fiquem bravos comigo rápido. Normalmente, vocês demoram para se irritar comigo. Se irritam rápido demais. Não tô brincando. É brincadeira. Vamos nos divertir e falar sobre avivamento.
O movimento que mexe com o coração traz um despertar. Oramos pelo grande despertar. Oramos pelo grande despertar e pelo reavivamento que a América precisa. Por que a América precisa de avivamento? Por que profetas dizem que a América precisa de avivamento? Por quê? E o resto do mundo? Porque Deus amou todo o cosmos. Vamos lá, gente. Não sei por que achamos que Deus priorizou este país. Ele não tem uma bandeira vermelha, branca e azul em seu trono. Deus ama a América, sim, mas ele também ama o Irã. Ah, você sabe, deve ser o fim do mundo, porque tudo isso acontece na América. O que começa aqui já acontece lá faz tempo. Não entendo por que achamos que somos tão privilegiados. Somos tão autossuficientes em nossa cultura ocidental. Deus é um Deus global. Se não acredita nisso, leia o Apocalipse. Sabe, às vezes o Apocalipse nos assusta, mas deveria nos iluminar. E eu vi homens de toda língua, toda tribo, toda nação se curvando e adorando aos seus pés. Parece que sou anti-americano. Não sou anti-nada, só pró-reino. Porque antes de eu nascer neste país e ter cidadania americana, eu vim do reino. E a Bíblia me diz que minha cidadania está no reino. Essa é a minha cidadania principal. Sou só um estrangeiro, um forasteiro passando aqui. Vocês estão comigo? Tudo bem, sim. Espero que sim, porque nós vamos para lugares bons. Jonas capítulo 3. Quem lembra da história de Jonas? Deus disse, vá a Nínive. Ele recusou e pegou um cruzeiro. Ele estava na sala de máquinas. Ele não estava lá no deck da piscina. Ele estava na casa de máquinas e estava se escondendo. E aí veio uma tempestade e alguém, sabe, um desses pagãos incrédulos, percebeu que tinha algo errado ali. Devia ter alguém no nosso barco. Então começaram uma espécie de caça ao tesouro e encontraram ele na casa de máquinas. Não está King James. Só achei que deveria. Então decidiram jogá-lo no mar. E assim que jogam esse cara no mar, a tempestade para. E a Bíblia diz: um grande peixe. Diga, um grande peixe. Ele veio e engoliu o homem. Agora, isso sim é um aperto. Isso é um aperto. A gente conhece a história. Ele acaba sendo cuspido na praia. Para onde Deus mandou ir. Meu conselho: faça o que ele manda da primeira vez. Vamos lá. Ele vai a Jonas capítulo 3. Ele chega e profetiza para Nínive. E olha o que ele diz. Vou resumir. Certo. Se vocês não se arrependerem em 40 dias, serão destruídos. Então, adivinhe o que fizer. Eles. Avivamento começou. O rei chega e diz: decreto que ninguém vai comer. Todo mundo está em jejum forçado agora e vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Aliás, é isso que acontece em Jonas, capítulo 3. Ele basicamente diz a eles: este lugar inteiro será destruído se vocês não se arrependerem. Se vocês não se arrependerem e esse lugar for destruído, acabou. Vocês têm 40 dias. Ou seja, não se arrependerem vão para o inferno. Isso soa.
Não fique chateado. Então, adivinhe o que eles fizeram? No versículo 10. Deus desistiu do seu julgamento. Então Deus disse: Ok, porque vocês fizeram isso, vou poupar vocês. O povo se saiu bem por um tempo. Você conhece a história? Em menos de um século, de acordo com o livro de Naum, Nínive foi destruída. Foi temporário. Quando alguém chega e diz: Mas espere um minuto, apóstolo, você não entende. Até rei daquela nação disse que todos adoram a Deus. Foi avivamento. Chegou até o governo. Foi motivado por medo do juízo. Foi motivado por medo. Quero compartilhar com vocês algo que acontece quando temos medo do juízo. Quando temos medo do juízo, às vezes é ruim. Mas o que acontece no medo do juízo? Se você não sair do medo do juízo e entrar na alegria do Senhor, então você não conseguirá sustentar no medo, que pode ser sustentado no amor. Jesus. Única coisa que nunca falha é o amor. Eu tinha medo. Diziam: se não vier neste altar e se salvar sempre, o arrebatamento vai acontecer. Eu ia ao altar toda semana apavorado e em algum momento, amor perfeito pegou o medo e aniquilou. Teve que esmagar isso, teve que diminuir isso para que eu pudesse entrar em algo mais significativo, saber que ele me ama. O que é isso? É velha aliança. Eu vou chamar avivamento da velha aliança. Agora, se você for para Neemias e começar a ler do capítulo 8 ao capítulo 10, houve outro avivamento, mas esse não foi exatamente igual, porque esse aqui. Veja o que fizeram. Leram palavra de Deus. Foi baseado em aliança. Envolveu o sacerdócio e o rei. Não havia sacerdócio em Nínive, o que significa que não havia representação de liderança espiritual. Era apenas o medo que um rei possuía que transformava uma nação através do jejum forçado. Isso se chama religião. Quando diz: se você não fizer isso, então está encrencado. Isso veio de um rei pagão que tinha medo de Deus. Mas em Neemias, o sacerdócio e o rei se uniram e foram levados novamente à lembrança do que a lei de Deus dizia, de forma clara. E a partir disso, eles entraram em uma aliança. Na verdade, eles realmente escreveram uma nova aliança com Deus. Eles realmente foi fundamentado em aliança, foi fundamentado na promessa de Deus e foi fundamentado na lei de Deus. Alguém diga amém. Ela durou sempre. Por quê? Porque foi estabelecida nas coisas mais fundamentais que precisamos entender e que vão nos sustentar, que são a aliança, a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Aliança, palavra, Deus. Aliança na palavra de Deus. Agora, deixe-me avançar. Tenho muito mais para cobrir nesta sessão. Israel fez uma aliança por escrito e você vai encontrar isso no capítulo 9, versículo 38 até o capítulo 10. Versículo 39 restabeleceu práticas duradouras. Como? Todas as coisas que estavam escritas na lei para as quais eles foram chamados de volta. Não precisamos de avivamento.
Precisamos revisitar princípios de Deus. A razão que precisamos de avivamento é porque abandonamos os princípios. Se nós aderirmos aos princípios, nunca haverá necessidade de avivamento. Deus precisa de palavra e o que fez com a última? Vocês comigo o que? Como a última coisa que eu disse, esqueci disso. Você não precisa de palavra nova, só cumprir a antiga. Olha, se eu apenas conseguir lembrar do que ele me disse que não fiz. A Bíblia nos diz: não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Pois quem ouve a palavra e não a prática é como um homem que vê o próprio rosto no espelho, mas ao sair, esquece como ele é. Ele realmente engana a si mesmo. Vivemos em auto-engano. Nós mesmos nos enganamos mais do que o diabo jamais nos enganou. E nos enganamos quando achamos que podemos passar por esta vida vitoriosamente sem praticar a palavra dele. Eu não sei por que não muda. Por não estamos obedecendo. Não é amaldiçoado, se não obedecer, não cresce. Deus não quer te ferir, mas te consertar. Precisa de cooperação. Como com seus filhos, você precisa da cooperação deles. Se eles brigarem, sempre diga: eu sou a moda antiga. Você não deveria dizer seus filhos: vai colocar o sapato. E minutos depois eles estão discutindo para calçar o sapato. Eu não sei onde foi que começamos a achar que, vamos lá, eu não sei onde foi que começamos a achar que isso é certo, tolerável ou aceitável. Não entendo. Não falo ser ruim ou cruel. Estou falando de ser pai ou mãe, antigamente chamado de ser pai ou mãe. Não era considerado abuso porque você fazia seus filhos te obedecerem. Alguém pode me ajudar pouco aqui? Olha, eu nunca soube que era uma opção revidar quando eu era criança. Eu não sabia que era opção dizer não mandavam fazer algo. Fosse anormal. Talvez eu tenha crescido de um jeito que acho que fiquei bem. Vocês discordam. Tudo bem, Deus me ama de qualquer forma. Eu não entendo por que achamos que a Bíblia é clara. Crianças, obedeçam aos pais. Mas Deus, o Senhor não entende. Não, crianças. Obedeçam aos seus pais. É isso, crianças obedecem aos pais. Quando você cresce, continuam orando, mas não precisa obedecer. Crianças devem obedecer aos pais porque Deus e pessoas inteligentes sabem que elas não sabem o que os pais sabem. Revelação. Você acha que sabe, aos 15, 16 anos, acha que sabe tudo, mas te ajudo, você não sabe como eu. Ah, isso é arrogância. Não, não é. É bom senso. Porque você sabe de acordo com o quanto você cresce. Vamos lá, gente, já vivi o suficiente. Uma criança de 12 anos quer me dizer você não entende. Não, deixe eu corrigir essa conversa. Quem não entende é você. E a resposta é: bom, talvez eu não entenda, mas isso eu entendo. Coloque o sapato. Vamos para a escola. Vamos lá, gente, ou vai lavar as mãos. Está na hora de comer. Ou desliga a televisão e vai dormir. Agora temos motivos justificáveis para a rebeldia. Hoje temos coisas com as quais não lidávamos antes. A gente tem
Gente, vou falar uma coisa. Acho que já tinha isso quando eu era criança. Não receitavam remédio, pegavam o cinto. Vamos lá, alguém aí. Eu sei como resolver seu tá agora mesmo. Vem aqui. Deixa eu te falar. Você vai levar 3 palmadas com esse cinto. E quando a terceira bater, seu tá vai sumir rapidinho. Não queria entrar nesse assunto todo. Eu só tentava falar sobre avivamento. Mas o motivo que achamos que precisamos de avivamento é que não vivemos pelos princípios. Seu filho não precisa de avivamento. Seu filho pode não precisar de libertação, precisa de disciplina. Tenho que expulsar o diabo, ou talvez só precise de disciplina. Estou tão cansado de tudo ser o diabo. Tem demônio em todo lugar. Mal posso esperar. Aliás, adivinha? Passei muito tempo ontem trabalhando nisso. Dediquei tempo. Estou trabalhando em projetos e escrevo um livro. Não lutamos contra a carne em uma perspectiva do reino sobre a guerra espiritual. Fico mais animado a cada vez que escrevo esse livro. E o motivo de eu estar ficando mais animado com isso é porque, cara, a gente está indo fundo mesmo. Prova bíblica e histórica incontestável. Os pais da igreja primitiva. Você sabe como lidavam com o que eles chamavam de guerra hoje? Eles se dedicavam com devoção maior a Deus. Eles perceberam que o que chamamos de ataques espirituais nada mais era do que tomar decisões que resistissem às ideias, sugestões e tentações do diabo em suas vidas. Em outras palavras, quando sentiam a tentação de ficar com raiva, se comprometiam ainda mais com o amor. Foi assim que Agostinho e os pais da igreja primitiva praticavam a guerra espiritual. Eles viviam nas disciplinas dos princípios de Deus. Eles não gritavam com o diabo, sair dessa. Estou sob ataque espiritual. Não, viva conforme os princípios. Ele vai te deixar em paz. O bispo disse algo profundo sobre isso anos atrás, e até falei para ele: te culpo por tudo isso que acontece comigo. Sobre isso, ele disse que a gente devia viver de um jeito que o diabo ficasse tão desconfortável que resolvesse ir embora. Devia amar as pessoas para que ele desistisse. Isso é muito bom, mas é por isso que precisamos de avivamento, porque não estamos comprometidos com os princípios. Você encontra alguém caminhando na maturidade, dedicação e devoção ao que sabe que Deus disse, e essa pessoa dificilmente dirá que precisa de avivamento. O problema é que hoje temos menos discípulos no mundo do que provavelmente em qualquer outro momento da história e por isso há um clamor maior por avivamento porque queremos que o avivamento resolva o que o discipulado resolveria. O problema é que hoje temos menos discípulos no mundo do que provavelmente em qualquer outro momento da história, e é por isso que há um clamor maior por avivamento, porque queremos que o avivamento resolva o que o discipulado resolveria. É verdade. Aliás, o Gabi e a Justine estão aqui. Eu mencionei antes, mas eles dedicaram tempo a discipular pessoas. Quando entende valor disso, queria mudar o mundo. Não levantou apóstolos. Ele chamou 12 discípulos. E só depois que eles foram totalmente discipulados. Padrão dele é que ele os enviou como apóstolos. Mundo quer ser apóstolo. Eu sou apóstolo. Então me diz, quem te discipulou? Se você nunca foi aluno de alguém, nunca vai ser professor. Isso é só na sua cabeça. Não entendo como achamos que podemos ir em vez de ser enviados. Olho para pessoas como o pastor Rob e o pastor Sharma.
Você olha para essas duas vidas, e quando chegaram ao Kingdom Reign Ministries, ela me perguntou, o que você vai dizer? Quando chegaram por primeira vez há anos. Eles eram quase como dois extremos completamente opostos do espectro. Tô certo. Ainda são. Eles são um só mesmo sendo diferentes. Engraçado porque a conversa com eles sobre quando começaram a perceber que talvez Deus estivesse unindo os dois. Acho que não. Acho que não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E pastora Sharma, você chegou aqui. Acho você tinha 10 minutos de convertida. Nem 15 minutos de convertida, ela disse. Ela mal tinha cruzado a porta. Conversar com ela foi revigorante. Quem é que sabe? Quando você fala com um novo convertido, eles ainda têm um pouco da linguagem antiga. Sim. Não sei. Sim. É do bronques. Sim, principalmente quando são do bronques. Vi isso começar a se desenvolver e achei interessante. E eu disse, olha o que Deus está fazendo. Os caminhos de Deus não são os nossos. Ele une pessoas. Olha para esses dois. Aqui, o senhor tranquilão. Reservado, não vou chamá-lo de introvertido, mas ele é reservado, manso, humilde. E aí você tem a italiana cheia de atitude do outro lado. Alguns de vocês não encontraram a pessoa certa porque procuram alguém parecido com vocês. Você procura alguém parecido. Talvez você precise procurar alguém que não tenha nada a ver com você. Saio do assunto. Certo, eu preciso terminar isso. Eu e meu marido somos diferentes. Não sei como ficamos juntos 50 anos. Talvez por isso. Não precisamos de outro você. Você quer alguém. Vou ser legal. É verdade. A diferença é o que nos torna lindos juntos. O problema é que não valorizamos nossas diferenças. Na verdade, a gente despreza elas e é por isso que somos infelizes. Adivinha só? Toda essa variedade e toda essa diferença foi ideia de Deus, e ele achou lindo juntar todo mundo para criar um só som. Eu não sei como isso vai dar certo entre fulano e fulana, porque ela é assim e ele é assado. Bom, provavelmente foi ideia de Deus. Ah, eles são farinha do mesmo saco. Pode ser que não dure muito. Vou te dizer algo agora. Ferro afia ferro. Precisamos alguém faíscas voarem. Alguns de vocês realmente provocaram incêndios certo. Verdade. É verdade. Mas a questão é que, onde há diferença, a compatibilidade pode florescer. Não precisa compatibilidade se são iguais. E você fica infeliz, pois não tem ninguém com quem você se encaixe. Você. Não encaixar. Você é você, mas não pode se encaixar consigo. Procura alguém para se encaixar, como uma mão direita e uma esquerda. Você precisa de alguém para se conectar, alguém realmente compatível, alguém que não seja você, mas parecido, não tão parecido a ponto de não conseguir se encaixar com essa pessoa. Até. Por que raios eu comecei a falar disso? Alguém devia precisar ouvir isso. A única coisa que vocês precisam para ter luz é que ambos amem Jesus, porque aí já é um outro tipo de problema. Eles não amam o Senhor. Bem, avivamento é emocional e repentino. Bem, apóstolo, eu discordo. Não acho que avivamento seja emocional. Se eu subisse aqui, começasse a latir, fizesse barulho de águia, vocês iam achar que sou estranho. Foi que eles fizeram no avivamento de Toronto. É impressionante as coisas que a gente aceita no contexto de avivamento.
A gente aceita, mesmo com algo em nós dizendo que isso é loucura porque é avivamento. Deve ser Espírito Santo. Não entendo. Uau, nossa. Apóstolo, não seja tão crítico com quem late. Por que não fazem isso agora? Por que é algo divino e de avivamento? Por que, quando o avivamento acaba, o latido acaba? Acho que todo domingo vou pedir para eles fazerem algo. Se quisesse isso, vocês iam achar que sou maluco. Aí vocês confiam demais em mim. Tá bom, pode. Imaginar a Laverne. Au, o que ele faz? Consegue imaginar os visitantes? O que há de errado? Eles não iam dizer o erro dele. Eles iam dizer: o que há de errado com esse povo? Você vai ser incluído nisso porque estamos juntos. Se você sair por aí latindo, eles vão pensar o que há de errado com esse pastor? Quero dizer que essas coisas vêm e vão. Eu já fui a avivamentos, estive lá na sala. Eu vi o que aconteceu. Já vi pessoas entrarem nas águas do batismo e saírem tremendo tanto que todo mundo acaba molhado e debaixo d'água, porque a pessoa tremia de forma tão violenta. Aí você diz: esse é o poder do Espírito Santo. Ok. Não entendo por que isso para. Já pensou por que não fazemos isso agora? Porque, no momento em que a presença do Senhor se manifesta visivelmente no ambiente, e vocês sabem, a gente experimenta isso toda semana, por que as pessoas não estão tremendo? Por favor, não comecem a tremer. O apóstolo quer que a gente trema. Não, não estou pedindo para vocês fazerem isso. O que estou dizendo é: eu não entendo por que essas coisas, se essas coisas. Já estive em uma situação em que senti algo assim? Sim, já estive, mas não foi em um avivamento. Era significativo o que estava acontecendo na minha vida. Não estou diminuindo isso. O que estou dizendo, em parte, é que quando isso está associado ao avivamento, a influência disso atinge as multidões. Deus pode fazer o que quiser. Você pode orar. Posso cair e ficar. Posso tremer como folha ao vento. Posso fazer muita coisa. Estou tranquilo. Mas meu problema é que, se porque você vê isso comigo, você faz igual. Não é uma fórmula obrigado. Não é tipo a beleza. Vamos reproduzir isso. É isso que me preocupa nisso. Posso contar uma história? Uma história? Vocês querem ouvir uma história verdadeira? História verdadeira. Eu estava no seminário. E a gente tinha. Recebemos um pregador famoso. E ele começa a orar pelas pessoas, e elas estão caindo igual mosca, sabe? Bum, 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 todo mundo caindo no chão. E eu era estudante do seminário, e sabe o que estudante de seminário faz? A gente tem fome, no seminário. A gente quer mais, então corremos para frente, eu corro e digo por Deus. Tudo que o Senhor tem para mim eu preciso, eu quero. Quero tudo. Não quero só uma parte, quero tudo. E eu falava sério. Eu estava muito sincero e quando cheguei lá na frente, percebi ao chegar lá. Pessoas estavam em pé com almofadinhas. Elas deixavam as almofadas no chão, onde achavam que a cabeça ia bater. E enquanto estavam recebendo oração, iam caindo. Eu vi uma moça. Quando ela caiu, a blusa dela subiu até mais ou menos aqui. Ela ficou deitada assim e fez assim. Pode perguntar o motivo de ser crítico. Não estou tentando ser crítico. Foi uma observação que fiz, de que houve um tempo em que eu estava em uma igreja.
E nós realmente tivemos um encontro legítimo com o Pai, o Espírito Santo. E eu vi um homem cair. Transmission Leori, você sabe de quem estou falando. Você provavelmente estava lá quando aconteceu. Ele caiu, e a cabeça dele bateu em um banco de madeira. Com tanta força que dava para ouvir a um quarteirão de distância. Pum! Ficou lá deitado. E quando ele se levantou, não tinha nenhum hematoma, nem um galo na cabeça, nada. Foi real. Algo aconteceu com ele. Ele foi incendiado. Veja só isso que eu quero. Eu disse para o Senhor, se for o Senhor, me derrube e bata minha cabeça. Entende? Porque eu estou indo lá para frente com uma atitude de: eu estou aqui, Deus, para o que o Senhor tiver para mim. Só peço, por favor, que seja real. Não quero me entregar a algo que não seja verdadeiro. Só quero que seja real. Só deixa ser real, então eu fui para frente. Pessoas caem, chega a minha vez. Nessas filas de oração as pessoas ficam tipo: queria que pregadores usassem pastilhas antes de assoprar em mim. Isso não é Espírito Santo. Doutora Shirley, a gente já viu de tudo, não é? Pode acontecer. Sim. Eu só quero que seja real. Então eu estou lá, em pé. Fiz isso. Levantei mão. E o que era um? Depois virou um. Eu estou lá em pé. E aí virou. E eu estou tipo Neo em Matrix. Eu estou tipo Rocky Balboa. Ele se recusa a cair. E sabe, talvez o certo teria sido cair. Sabe, só ser honesto e cair. Queda de cortesia. Gostei disso. Isso é muito bom. Vou usar isso. Uma queda de cortesia. Adorei. Eu não caí. E provavelmente eu tenho orgulho no meu coração. E provavelmente eu tinha coisas dentro de mim. Mas uma coisa eu vou te dizer, e talvez eu estivesse sinceramente errado, mas eu fui sincero, e eu queria algo. E quando eu saí daquela sala, eu estava lágrimas escorrendo pelo rosto, não porque tive experiência com o Espírito Santo, mas porque não tive. E meu coração ficou triste porque eu acabei de testemunhar um grupo inteiro. Tinha 3.000 pessoas nessa reunião, e eu acabei de ver metade delas se envolverem. E ele disse: você é o único que era espiritual o suficiente para... Não, porque eu acho que todos sabiam. Ou então não tem travesseiros no altar. O que eu percebi é o seguinte: eu percebi que existe algo em todos nós que quer tanto fazer parte de algo. A gente quer que seja real, a gente faz ser real. Queremos que isso aconteça. A gente deseja tanto que isso seja um mover de Deus que a gente se entrega a isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês.
Não precisa ir à igreja para ter isso. Você pode entrar no quarto e fechar a porta. E você pode clamar ao Pai. E ele vai aparecer na sua vida e no seu quarto. Faça isso, carro. Você pode fazer isso no chuveiro ou no Walmart. Não precisa de louvor. Você não precisa de nada além de você e Deus. Até isso acontecer coletivamente. Vidas individuais. Porque Deus deseja, é por isso que ele fala sobre o leite sincero da palavra, porque ele quer que a gente receba algo, como bebês no Senhor, que seja construído na sinceridade. Isso flui da sinceridade, porque se você tem o leite sincero da palavra, você não vai se comprometer com um grupo coletivo de pessoas que só querem algo. Como um substituto para viver pelo princípio. Cara, hoje eu estraguei tudo. Isso partiu meu coração. Doutora Shirley, saí e disse ao pai, eu disse. Cessar. Coração está errado. Mas eu só queria saber, sem sombra de dúvida, que era real. Nunca vou esquecer, ele me disse. Ele disse o que eu te ensinei a acreditar. Sempre serão mais importantes. Foi isso que Deus me disse, você é mais importante para mim do que o que você vive. Porque suas experiências são passageiras, mas o que você acredita é para a vida toda. E eu comecei a perceber isso. O motivo pelo qual precisamos de reforma é porque precisamos de pessoas que estejam firmadas nos princípios de Deus, que sejam comprometidas, inabaláveis e inflexíveis. Por causa do que sabem, Paulo dizia que por isso nós sabemos. Ele tentava nos fazer entender, as coisas que você sabe são aquelas pelas quais viver. Foi isso que aconteceu. Cheguei em casa. Isso foi há um tempo. Lembra das TVs pequenas assim? Compridas, tipo, retangulares, pareciam um caixote, eram desse tamanho, e a antena tinha uns 3 metros de altura. Eu tinha uma dessas, mas era colorida. Vivo no luxo. Na verdade, aquela TV foi destruída porque tínhamos baratas alemãs no nosso dormitório. Elas entraram e comeram os fios. Acabaram com a TV. Um dia eu estava sentado. Ela faz barulho. Começa a sair fumaça. E eu, tentando bancar o técnico, cuidadosamente abri a parte de trás da TV e lá estavam elas, exatamente como eu imaginava. Mas eu estava assistindo isso. E o que eu não sabia era que a Trinity Broadcasting Network estava, na verdade, transmitindo o culto. Eles filmavam e produziam isso, gravavam, seria uma transmissão com atraso. Agora, bem-vindo ao Louve ao Senhor, e o programa está começando. E eu meio que dormindo, e de repente, direto para você hoje à noite do Christ for the Nations Bible Institute em Dallas, Texas. E eu fiquei tipo, e realmente estou assistindo aquilo, e vejo o que já vivi. E todos recebem oração. E eu tenho certeza que em Bangladesh, em algum lugar, na América do Sul, América Central, em algum lugar na Ásia, tem gente assistindo essa transmissão e dizendo, no seu próprio idioma, quem é o cabeça dura que não cai? E lá estou eu de pé. Milhões de pessoas estão assistindo isso agora. Quando você percebe que milhões de pessoas estão vendo algo do qual participou, dá um nervosismo. Então você começa a conversar com Deus de novo, mesmo depois de já ter falado com ele sobre isso. E minha conversa foi de Deus. Desculpa. Me perdoa por eu ter sido tão teimoso e rebelde.
E aí ele me disse: por que você mudou de ideia? E eu ouvi ele rir e dar uma risadinha quando disse: ah, e você sempre disse que não se importava com o que as pessoas pensam. Viu o que mudou? Ah, não, milhões de pessoas estão pensando. E foi nesse momento, Evangestus, que eu percebi o quanto eu estava distante. Como eu pude? Eu me senti como um daqueles Gálatas quando Paulo chegou e disse: ó Gálatas insensatos, quão rápido vocês voltaram às coisas contra as quais eu ensinei. Por que você voltou? Por que você voltou tão rápido aos seus velhos hábitos? Não precisou de muito. Bastou saber que o mundo inteiro estava assistindo isso. E agora alguém vai pensar. Então ele me disse: gostaria do que penso. Sim, gostaria de saber, pai, o que o senhor pensa. Isso ele me disse e nunca vou esquecer. Ele disse: quando você se recusou a ceder ao que estava acontecendo, eu estava bem ali com você. Não é o fim história. Disse filho. Todas aquelas pessoas que caíram de travesseiro, eu também estava ali com elas. Eu não estou do seu lado contra eles, e nem estou contra eles a seu favor. O que estou fazendo em você é único. Mas nunca pense que o que estou fazendo em você é comum. No dia seguinte, eu entro na sala de aula e Eric Belcher, meu mentor, que agora está com o senhor, está lá na frente da turma. E foi isso que ele disse. Da Nova Zelândia. Ele disse: todos vocês precisam entender que quando vocês saírem daqui e forem fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer, precisam entender que aqui vocês estão em uma bolha. Quando vocês saírem, não esperem que seja assim. Nem todo mundo foi tratado da mesma forma que você foi tratado pelo Senhor. Naquele momento, percebo que não preciso me preocupar com o que Ele está fazendo em mim. Mas, como uma voz de sabedoria e uma voz de razão, quero dizer para vocês: vamos crescer, ser dedicados, ser comprometidos, viver conforme o caráter de quem Ele é. E se Ele quiser soprar sobre nós, eu digo: sopra, vento, sopra. Mas eu nunca vou permitir que isso seja um substituto para viver com caráter. Vamos lá, alguém diga amém.